Graça e paz a todos, continuando com a leitura e comentar este livro, porque este livro é uma bênção, porque ele não fala de mim, fala de Deus, e então, né, se é de Deus, Deus é uma bênção sempre, né? Tudo aquilo que fala de Deus, né, da obra dele, é tudo uma bênção, não é? Como a natureza, não é? Quando a gente vê a natureza, vê o mar, vê as montanhas, vê a chuva, a neve, tudo o que for, é tudo uma maravilha, porque é da mão de Deus, né? E tudo isto que eu escrevo aqui é a obra de Deus na minha vida e através de mim, sei lá, através das orações, portanto é por isso que eu digo, é uma bênção, portanto, e a minha oração é que tu sejas também abençoado, grandemente abençoado com estas palavras, amém? Então, os invernos na Suíça são bastante longos, às vezes deixam cansados, né? Aqueles dias cinzentos, de novembro, dezembro, vai de janeiro, vai fevereiro, a gente começa a ficar à espera de um pouquinho de primavera e tem anos, há anos que são melhores, outros anos, mas há anos que parece que a neve ainda não saiu, ainda não derreteu uma, já está a cair outra camada de neve e lá vem aqueles dias assim mais tristes, podemos dizer assim, nas condições atmosféricas, porque influencia também bastante, não é? Quando a gente tem aqueles dias de sol, o céu azul, a gente fica mais animado, não é? Que é normal, não é? Então, e assim era que eu me sentia às vezes assim deprimida, triste, não é? Cansada, não é? De tão longo, e depois no inverno, às 4h30 já é noite, novembro, dezembro já, depois em janeiro já os dias começam a crescer, a gente começa a ficar mais animado, né? Mas precisamos, às vezes é necessário para a nossa saúde também, a gente sair um pouco, não é? E eu sentia-me assim num ano, não é? Eu queria sair um pouquinho, assim, para outro lado, um lugar onde estivesse quente, pudesse ter mar, pudesse ter praia, não é? E falei desse meu desejo ao meu marido, mas ele respondeu, este ano compramos um carro. Além disso, temos ainda já temos as férias do verão e acho que é muita despesa. E eu pensei, pronto, até que tem razão, quer dizer, compra carro, vai de férias, agora outras férias, quer dizer, não nasce, né? Quer dizer, o dinheiro não é uma árvore que a gente né, abana e já cai tudo o dinheiro, não, quer dizer, tem que primeiro ter o dinheiro e depois é que ir, não é? Não era nosso costume, não é, e nunca vai ser, em nome de Jesus, pedir dinheiro para ir de férias ou para qualquer outra coisa qualquer, sempre viver, tem, faz, não tem, não faz, não é? Mas esse é a nossa maneira de ser, não é? Da maneira de viver. Eu pensei assim, bom, não deixa de ter razão, até tinha razão, não é? E até fiquei pronto, tá bom, deixamos assim. Mas um dia eu sentia e ainda andava com aquela situação de saúde que contei antes, aquelas dores ainda, às vezes um andar, e a gente vai ficando assim, precisa de uma mudança para ver se ajuda, não é? Quer dizer, e eu pensei assim, não é? Um dia eu vinha na rua com aquelas dores pela perna, aquele sacrifício de andar, aquilo tudo, tinha ido até à terapia, eu disse, Senhor, eu pensei para mim, vou perguntar a Deus e vou perguntar se Ele até aprova que a gente vá uma semaninha de férias, não é? E se for assim que Ele aprova, então que Ele toque o coração do meu marido e que Ele diga assim, não é? Porque Ele tinha dito que, olha, está há muita despesa e tal, não é? E então eu pensei ainda, só Deus sabe, não é? Porque Deus sabe, não é? Se nós agora temos um dinheiro, pronto, vai gastar esse dinheiro, mas depois, daqui por um ano, ou não sabe, pode acontecer alguma coisa, e a gente, em vez de ir de férias ou gastar, olha, podia ter guardado aquele dinheiro e agora fazia falta para, sei lá, a gente nunca sabe, o dente que dói, precisa ir ao dentista, o óculos precisa mudar, aquelas despesas extras que a gente não conta, e a gente precisa ter sempre um dinheirinho de lado para essas coisas, assim, não é? E Deus já conhece, a gente vai precisar daquele dinheiro, ou se pode deixar de o gastar, que é melhor assim, é bom. Por isso que eu digo assim, este livro aqui, ele fala, além das experiências, fala de viver numa dependência de Deus. Nós temos que viver nessa dependência de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, Ele conhece o futuro e nós não é? Então é bom perguntar-lhe. Nesse mesmo dia, quando o meu marido, portanto, olha lá, eu saí para a terapia, disse, vou perguntar, vou até falar com Deus e que Ele toque o coração do meu marido, se for, e que Ele diga e tal, né? Aí, nesse mesmo dia, quando o meu marido chegou a casa do trabalho, eu estava em casa, né? Como eu disse, estava folga naquele dia, ele meteu a chave na porta, que a gente chegou lá,
e ainda não estava dentro da casa, já ele estava, olha, aquelas férias lá que tu disseste, ainda está em pé isso aí? Eu também acho que tu tens razão, acho que é muito bom. A gente vai uma semaninha para descansar um pouco, porque está muito estressante, estou cansado, não é? E eu pensei assim, uau, eu tinha pensado, vou orar, vou perguntar a Deus, mas eu nem foi, só pensei, não é? Então Deus já estava a responder daquela maneira maravilhosa, não é? Logo depois eu já fui para a internet, não é? Já que ele tinha dito que sim, né? Era uma confirmação de Deus, né? Como eu disse, né? Que eu, se Deus, se fosse da vontade dele que ele tocasse o coração do meu marido, ele estava a tocar até porque era da vontade dele. Logo a seguir, é isso, né? Fui pesquisar na internet sobre as férias, não é? Mas como já era muito em cima da data, vi que estava tudo muito caro. Porque os mais em contas vão primeiro, não é? A não ser que sejam aquelas pessoas que já têm dinheiro suficiente, não era o nosso caso, não é? Mas pronto, quer dizer, a gente queria uma coisa assim que não fosse assim exageradamente cara, uma coisa normal, não é? Para a nossa situação financeira, não é? Não devemos ir nunca acima das nossas condições. Para quê, não é? Se não temos condições, vai por ali, não é? Se tiver condições mais altas, vai. Portanto, nunca ir além, não é? Como se diz, nunca dar um passo maior que a perna, porque não vale a pena, vai trazer problemas, não é? Então nós queremos assim umas férias, assim um pacote de férias assim mais em conta, não é? Resolvemos então, como estava sempre pronto, eu tinha uma outra semana de férias 3 semanas mais tarde, porque nesse ano foi o jubileu lá da empresa e eles ofereceram uma semana de férias a cada funcionário, foi uma benção, não é? Foi uma benção e então por isso que eu tive 3 semanas mais tarde tive outra semana de férias oferecida, dada de presente pela empresa, né? Então assim, pronto, então deixamos estas férias agora, esta data e vamos na outra, não é? Eu poderia já tentar marcar para essa altura, mas o meu marido não, ele precisava de perguntar no trabalho dele, no emprego dele, a ver se podia mudar, não é? Para 3 semanas mais tarde. Depois, logo que ele recebeu a resposta positiva, ou entretanto, enquanto a gente pesquisa, não é? Eles já sabem que a gente está a pesquisar, eles enviaram-nos um e-mail com um bom desconto, quer dizer, era um desconto por 300 por pessoa, né? Quer dizer, foi muito bom, né? E pronto, então depois lá marcamos essa viagem para aquela data então superior das 3 semanas. Então, mas olhem como Deus é perfeito. A primeira data das férias, naquela que eu tinha férias, e o meu marido também, né, era dia 17 de abril de 2010. Porquê esta data? E eu vou dizer porquê, né, porque é algo que me interessa a mim, se era em abril, ou se era 10, ou se era 20, não, eu vou explicar porquê. Nesse dia, houve uma erupção vulcânica na Islândia que paralisou praticamente todos os aeroportos da Europa, onde muitos voos foram cancelados e Zurique não escapou. Quer dizer, nós conhecíamos pessoas que iam para a América e iam para outros lados, iam de férias, porque nessa altura começavam, nesse dia, né, começavam então as férias que é da primavera, né, que na Suíça não é de Páscoa nem de Natal, é primavera, o inverno tinham começado e toda a gente, aqueles que podem, vão de férias nessa altura, né, por causa das crianças, de estarem todos juntos e pronto. Por isso que também já estava tudo vendido, não é? Quer dizer, olha lá, então se nós tivéssemos marcado as férias para aquela altura, para aquele dia, né, dia 17 de abril de 2010, vocês podem confirmar isso na internet, porque está lá, portanto, uma erupção vulcânica na Islândia, que veio toda aquela cinza, nuvens de cinza, que os aviões não podiam voar, porque era muito perigoso, não é? Meter-se lá nas turbinas e pronto, quer dizer, os aeroportos ficaram parados. Tínhamos uma amiga lá vizinha, disse, então ela queria ir para Nova Iorque, não. Disse, então não foste? Não houve voo porque não levantavam voos, né? Então Deus permitiu, estava tudo muito caro, por isso que a gente não marcou naquele dia, exatamente, portanto nós não tivemos inconveniente nenhum, não é? Fomos então passado então as 3 semanas e as férias foram maravilhosas, não é? Porque era aquele tempo em que aquele marzão, aquela temperatura maravilhosa,
aquela areia quentinha, né? Quer dizer, foi algo muito, muito importante. Portanto, se Deus, muito maravilhosas essas feras, se Deus, se a gente não pergunta a Deus, se a gente marcamos por nós, fazemos por nós, nós teríamos passado também por aquela inconveniente, fazer as malas, vai naquela ilusão, vai de férias, chega ao aeroporto, está tudo cancelado, não pode ir, volta para casa outra vez com as malas feitas, quer dizer, não é? Quer dizer, mas Deus é maravilhoso, não é? Por isso que é muito importante perguntar a Deus por tudo, não é? Quer dizer, sejamos dependentes de Deus, não importa, quer ir de férias, pergunta a Deus. Quer comprar um carro? Pergunta a Deus. Quer mudar de casa? Pergunta a Deus. Quer mudar de país? Pergunta a Deus. Porque se nós não estivermos na vontade dele, estivermos a fazer as coisas por nossa própria direção, pode ser que estejamos a tomar decisões erradas, né? Vou beber um pouquinho de água, tá bom? Que a gente fala muito e seca a garganta. Então, é assim, quer dizer, foi algo também muito espetacular que Deus fez connosco. E assim livrou-nos de desgostos, de tristezas, né? Deus é muito bom, né? Antes de Deus ter criado o homem e a mulher, eu pus aqui, Deus criou tudo para nós. Tudo foi criado por Deus, para nós, não foi para Ele. Ele já tem lá no céu, que a gente ainda não foi lá, eu espero ir dentro, não sei, quando Deus me quiser levar, portanto, mas que de lá é um lugar, segundo diz o apóstolo Paulo, como ele diz assim, coisa que o homem não viu, nem ouviu, nem subiu ao pensamento do homem, de nenhum ser humano, é aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Então é um lugar maravilhoso, não é? Quer dizer, aquele Deus, eu quero estar lá, passar a minha eternidade lá. Eu creio que tu também, não é? Senão não estavas a ouvir este vídeo. Antes de Deus ter criado o homem e a mulher, fez os céus e a terra. O mar, os peixes, criou os animais, criou os pássaros, fez as árvores com os mais variados frutos, as flores na primavera, aquelas cores maravilhosas, cor rosa, amarelo, branco, sei lá quantas cores é que tem, aquelas árvores lindas, né? Uns dão fruto, umas dão fruto, outros não dão fruto, mas tudo é uma criação, aquela criação de Deus que enche a nossa alma, os nossos olhos, a gente já cheiram, tem cheiro, tem tudo. Deus vai, quer dizer, cria tudo maravilhoso para o ser humano, né? Ainda há pessoas que dizem que não há Deus, não sei como é que conseguem, né? Então ele fez tudo, não é? Fez tudo para nós, para que desfrutemos de todas essas coisas, né? Quer dizer, se tem a criação, é porque teve um Criador, não é? Se teve a lua, se tem a lua, porque teve alguém que a criou, né? Quando leio em Gênesis sobre a criação, vejo o grande amor de Deus pela humanidade. Como uma mãe, quando está grávida, prepara com tanto carinho a roupinha do seu bebê, o quarto, o berço, as brincadeiras, lá, aquela coisinha lá que faz já para adormecer a criança, já pensa em tudo. O amor é tão grande que a mãe tem pelo filho, não é? Pelo seu bebezinho que já está a ser gerado lá, criado, a crescer lá no ventre, ela está preparando tudo. Mas algumas mães já mal sabem que estão grávidas e já começam a comprar roupa, tanta alegria, né? E Deus também faz assim para connosco, Deus também fez, Ele preparou tudo, preparou primeiro tudo. Leiam Gênesis, por isso que a palavra de Deus é algo espetacular. A gente lê a Bíblia e vê como é que Deus criou o mundo, como é que criou tudo, e só depois, né, como eu falei, comparei com o bebê, né, só depois, quando ele já tinha tudo criado, aí o homem foi lá, fez o homem, depois fez a mulher, né? Passado algum tempo, não sei quanto tempo, né? Mas Deus fez tudo primeiro, preparou, não é? Quando eles abriram olhos, já tinham lá tudo prontinho, que maravilha. Os animais, né? Os pássaros, as árvores, a fruta, já estava lá. Então Deus fez isso, não fez para ele, fez para nós. Toda a criação, tudo Ele fez para nós, as frutas, né? Quando a gente vai ao supermercado, ao mercado, onde quer que seja, e vê lá a variedade de frutas, ou vai às flores, as mais variadas cores, tudo isso Deus fez por nós. A gente vai ao mar, a gente vê aquele movimento, vê, como diz no Salmo, quer dizer, a voz de Deus ela se manifesta através das ondas do mar, naquele barulho, porque isso foi a mão dele que criou, não é? Deus fez tudo para nós, né? Para nós desfrutarmos dele.
Por isso que quando lhe perguntei, né, do que ele diz, fez tudo para nós, né? Por isso que quando lhe perguntei se aprovava que fôssemos de férias, ele disse, por que não? Eu fiz os mares para vós, para usufruírem deles. Dei sabedoria ao homem para fazerem até os aviões e os pilotarem. Quem dá sabedoria? Deus é o dono da sabedoria. Não tem mais ninguém. A sabedoria vem de Deus, a ciência vem de Deus, vem tudo de Deus. Quer dizer, nós somos feitura sua, nós somos dele, e o cérebro foi feito por Deus e Deus é que dá a inteligência, Deus, aquilo que nós temos é Deus. Né? Não adianta nada pensar de outra maneira, porque é assim. Né? Então, para nós usufruirmos das coisas que Deus fez, portanto, fez os aviões, ou deu sabedoria aos homens para fazer os aviões, e ele diz, fiz tudo para vós, e eu fiz tudo isso e fiz para a humanidade, com todo o meu amor. Deus fez tudo com o meu amor, por isso que eu ali comparo com a mãe quando prepara tudo para o seu bebê, né? Agora tem outro tema que eu falo, que eu compartilho aqui, o descanso. O descanso, né? Quer dizer, já estamos a falar em férias, agora vem o descanso. Como é o descanso? Nós precisamos de descansar. Eu pus assim o descanso, um projeto de Deus para o benefício do homem. Descansar é um mandamento de Deus, né? Porque eu creio que Deus deixou esse mandamento por algum motivo foi, porque há pessoas que, apesar de tudo, não é? Há pessoas que, por elas trabalhariam 24 horas por dia, trabalho, e depois têm também o fruto que é doenças, etc, etc. E outros também não trabalhavam nada, né? Porque tem todo o tipo de gente aqui, né? Mas se nós seguirmos os seus mandamentos, as suas regras, nós vamos por o caminho direito e é o melhor para nós, fizermos como Ele nos mandar. E Ele diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, né? Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Está escrito em Êxodo 29 e 10, né? Aqui vemos que Deus também tem cuidado, não é quer dizer assim, eu sou o patrão, a patroa, eu descanso, mas o empregado, a ajudante lá que está em casa, ou está no escritório, ou está no campo, não sei aonde, que trabalha. Não, quer dizer, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a filha, né? Eu não trabalho, mas a filha que trabalha, o filho que trabalha. Não, é para todos, é dia de descanso, né? Porque é que Deus, portanto, Deus tem, nem o teu animal, não é? Aqui vemos que Deus também tem cuidado dos servos estrangeiros, dos estrangeiros, né? Eu sei muito bem que eu fui estrangeira durante 40 anos, então quero dizer, não se deve tratar diferente o estrangeiro ou o funcionário de outras leis, trata tudo por igual, porque nós somos todos iguais diante de Deus, somos criaturas dele, então ninguém trata ninguém com diferente, porque disso não agrada a Deus, não é? Então, até dos animais, todos precisam de descansar, até os animais também precisam de descansar. O próprio Deus deu-nos o exemplo, criou tudo em 6 dias e ao 7º dia descansou de toda a sua obra. Diz lá em Gênesis 2:2, né? Todos os mandamentos de Deus são bons e Ele nos deu para o nosso bem, né? Porque se a gente não tiver direção, o que é certo, o que não é certo, a gente vai ficar insegura, não é? Como hoje em dia se vê, não sei, porque influências também não é esse tema, também não sou pedagógica para ficar agora aqui tratando desses assuntos, mas por exemplo, tem crianças que não recebem a direção dos pais ou dos educadores, o que é certo e o que não é certo, e as pesquisas dizem que essas crianças são, depois os jovens são muito inseguros. Então nós precisamos de saber o que é certo e o que não é certo, o que está bem e aquilo que não está bem, para a gente ter, e isso está escrito aqui. Está escrito aqui, por isso que é bom ler a palavra de Deus, para assim nos comportarmos de acordo, porque sabemos que a direção de Deus
aquilo que ele diz é o melhor e é o certo para nós, né? Como ele diz, fazei e andai nos meus mandamentos, por eles vivereis. Quer dizer, nós vamos viver, ter vida boa, vida abundante, vida correta, se nós andarmos nos caminhos de Deus, né? Quer dizer, então, aqui também, e eu do descansar, parece assim, tão descansado, preguiçoso, não. É necessário descansar, né? Todos eles são para o nosso bem, os mandamentos, é para nos proteger, para nos cuidar, para sabermos o que é certo e o que não é. Quando infringimos qualquer um deles, né? A gente infringe um mandamento de Deus, por exemplo, ele diz não matarás. Se a gente matar, quer dizer, eu penso, graças a Deus nunca matei ninguém, espero nunca matar, que Deus me ajude, Deus me guarde, e vocês também. Mas se a gente, alguém que mata, né, que a gente vai preso, tem problemas com a polícia, tem problemas com a justiça, a pessoa presa deve ser horrível, quer dizer, a pessoa fica lá fechada. Eu conheci uma pessoa que era guarda na prisão lá na Suíça, e ele dizia, se a gente não tiver amor, não pode fazer esse trabalho, porque as pessoas gritam lá, batem nas portas, é um desespero, quer dizer, a pessoa estar ali fechada realmente, ou que sai um pouquinho, ou estar ali privada dessas coisas, isso é terrível, e isso são as consequências de de infringir uma das leis de Deus, uma delas, né? Quer dizer, e as outras é a mesma coisa, não é? Tanto não vamos sofrer as consequências, não é? E se não descansarmos também, se não descansarmos, que é um mandamento de Deus para descansar, também vamos sofrer as consequências, não é? O excesso de trabalho traz-nos irritação e estresse. E por fim, doenças. Origina problemas de todos os tipos, tanto em casa como nos nossos relacionamentos e assim como no nosso lugar de trabalho. Quando andamos muito cansados, podemos até insultar pessoas injustamente e isso pode nos trazer graves problemas. Às vezes a gente está tão estressada, tão irritada que já deu uma má resposta. Imagina se eu dou uma má resposta a um cliente, pode-me custar o trabalho, porque não pode ser, né? A pessoa dá em casa, a mulher está estressada, dá má resposta para os filhos, maltrata, e o marido, o vizinho do lado, quer dizer, daqui a pouco não falta conflitos, né? Então isso não é bom. Não há nada pior do que ter que conviver com uma pessoa irritada e iracunda, quer dizer, a gente gosta de ter pessoas que nos transmitem paz, que nos transmitem alegria. Claro que toda a gente temos as nossas coisas, mas se a pessoa for aquele tipo de pessoa que anda sempre nervosa, irritada, e é difícil conviver com uma pessoa assim, a gente começa a evitar. E se nós evitamos essa pessoa, também é a pessoa que nos evita a nós. Cuidado, não é? Nós devemos ser pessoas agradáveis e para isso precisamos de estar mais tranquilos, ter um tempo de tranquilidade e, sobretudo, buscar essa tranquilidade, essa paz que vem da presença de Deus, não é? Mas quando tiramos um tempo para descansar, as nossas forças e o nosso ânimo são renovados. O nosso semblante muda, tornamos-nos mais agradáveis, mais pacientes, e os primeiros a beneficiarem disso, além de nós mesmos, são aqueles que convivem connosco. Eu via, por exemplo, às vezes andava muito cansada, eu estava muito cansada, assim, agora vou parar aqui e vou deitar um pouquinho no sofá, vou pensar, vou ficar lá refletindo nas coisas de Deus, e já recebia uma paz, além do meu corpo já ser também renovado as forças, podia ficar naquele silêncio com Deus, então já era renovada, já o meu semblante já mudava, não é? Todas estas coisas aqui eu falo pelas minhas experiências, não é? Tenho que deixar às vezes alguma coisa de lado, porque a gente em casa quer fazer isto, fazer aquilo, fazer o outro, e as forças às vezes não acompanham, não é? Chamou a minha atenção um testemunho que encontrei no YouTube, que é aquele programa que é o Sobrenatural, que diz lá um muçulmano à beira da morte clama a Deus. Portanto, isso são os resultados de trabalhar muito. Um homem com cerca de 30 anos montou uma empresa e começou então a trabalhar 16 horas por dia. Até que um dia deparou com umas bolhas escuras, que tem lá, podem ver, no seu rosto, e elas cresciam com uma rapidez assustadora.
Os médicos no hospital disseram-lhe que, pelo facto da doença se alastrar de uma maneira tão rápida, provavelmente no dia seguinte já estaria morto. Imagina, quer dizer, uma pessoa nem está preparada para uma coisa assim. Olha, vai lá, olha, isso aí a gente já não pode fazer nada, olha, somos limitados, né? Quer dizer, aquilo que nós podemos fazer como médicos, isso aí já está fora do nosso alcance, né? Claro, eis aí, não é? Quer dizer, outro dia já estaria morto. Eis aí o resultado de trabalhar com excesso de não descansar, não é? Ele tinha acabado de se casar e certamente de morrer não fazia parte dos seus planos. 30 anos, mais ou menos, não é? No seu desespero pediu socorro a Deus, que o curou na sua grande misericórdia e amor. O interessante é que reconheceu imediatamente que o problema de saúde que surgiu fora resultado de trabalhar em excesso e da falta de descanso. Foi uma lição para ele e a partir dali mudou a sua atitude. Portanto, não trabalhamos demais, nem de menos, né? Porque a gente, como é que diz, Deus, trabalhai com as vossas próprias mãos para terdes que oferecer àqueles que não têm nada, que não podem ter. Quer dizer, é honroso trabalhar, mas não é bom trabalhar demais, né? Quer dizer, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, sejamos equilibrados, trabalhar o normal e viver uma vida correta diante de Deus, né? E Deus diz em Isaías 30:15, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Segundo Deus, e Ele tem sempre razão, não é? Deus tem sempre razão, a nossa produção não resulta das muitas horas que trabalhamos, mas do descanso que tiramos. É interessante, não é? Que às vezes nas empresas, eu falo da Suíça, que é aquilo que eu conheço, é onde eu trabalhei, quer dizer, eles começaram a dar 15 minutos de pausa. Às vezes tínhamos de manhã, outras vezes de tarde, depende do horário, mas era 15 minutos, porque a gente naqueles 15 minutos a gente sai daquele ambiente, a gente refresca, a gente toma qualquer coisa e quando volta são só 15 minutos, são até oferecidos pelas empresas, mas vem logo renovada. Não é porque fica lá trabalhando 8 horas sem pausa que vai render mais. Não, isso é um engano, não é? Portanto, não é... portanto, mais do descanso, portanto, o nosso rendimento é por um momento de descanso, porque é no descanso que as nossas forças e ânimo são restauradas. E é na tranquilidade que surgem novas ideias. Há pessoas que dizem assim, pronto, agora vou-me deitar um pouquinho. Pessoas, homens de negócios, já ouvi, pessoas que têm negócios, estão estressados e vão se deitar um pouquinho e acordam com outras ideias, né, que já receberam naquela tranquilidade, fecham os olhos, né? Deus deu-nos um corpo e temos a obrigação de cuidar dele. Para nós, cristãos, o Espírito Santo vive em nós, então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Temos obrigação de cuidar desse templo do Espírito Santo onde ele mora, né? Cuidá-lo, descansá-lo, lavá-lo, alimentá-lo como deve ser, amém? E, portanto, temos que tirar então aqui diz assim, temos a obrigação de cuidar dele. Se não o fizermos, vamos ficar doentes e morrer antes do tempo, não é? Porque Deus diz que tem um tempo para nós, não é? Jesus e os seus discípulos tiravam um tempo para descansar. E ele disse-lhe, não é? Jesus disse-lhe, vinde aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Lá, Jesus não queria que os discípulos trabalhassem, porque eles andavam um cansaço, né? Sempre pessoas à volta deles, iam a pé, não é como hoje a gente vai do carrinho lá, do GPS e tudo, eles lá iam a pé para todo lado, né? Porque era assim, cansados, pregavam o Evangelho, cuidavam que tivessem comida, pessoas que vinham para orar por elas, para ser curadas por Jesus, quer dizer, era muita canseira, né? Jesus disse, pronto, e de repousar, não é? Deus quer que tenhamos mais saúde, não é? E esse também é um dos motivos pelos quais Ele nos manda descansar. Desde que comecei a trabalhar 80%, quer dizer, 4 dias na semana, em vez de 5, praticamente nunca mais fiquei doente. Quer dizer, claro que nem toda a gente pode se permitir trabalhar menos do que ao 100%, não é? Mas realmente eu vi, também por causa do problema de saúde da coluna, assim, eu vi que realmente praticamente já não ficava doente, porque era menos stress, tinha mais um dia para descansar, para repousar a coluna, as pernas, essa coisa toda. Quer dizer, para mim foi uma grande bênção, não é? O excesso de trabalho e a falta de descanso podem levar
a pessoa a desejar a morte. E a Bíblia dá-nos 2 exemplos claros sobre isso. Um deles é Moisés, que ao sentir-se tão sobrecarregado pela responsabilidade de dirigir mais de 2 milhões de pessoas, né, quando foram tirados o povo de Israel do Egito para ir em direção à Terra Prometida, eram mais ou menos 2 milhões, eu acho que até era mais, porque normalmente não contam as crianças, né? Ou até as mulheres, porque era assim, né? Então, Moisés chegou ao limite das suas forças e, desanimado, pediu a Deus que o matasse. Eu já ouvi pessoas aqui, pessoas que eu conheço pessoalmente, de tanto estresse, de tanto sobrecarrego no trabalho, no emprego, na empresa, disse assim, não, eu não aguento mais, eu quero é morrer e deixar tudo isso, né? Então tenhamos cuidado, não falar, não trabalhar a mais. E Moisés disse, eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, disse ele para Deus, mata-me, eu te peço, se tenho achado a graça aos teus olhos, e não me deixes ver este mal, porque ele já não aguentava muito, não é? Porque o povo todo vinha ter com ele e ele já tinham acabado as forças dele, né? Outro exemplo é de Elias, que depois de ter sofrido perseguição do rei de Israel durante bastante tempo e de ter ameaças da Isabel, na mulher do rei, por ter mandado matar os profetas de Baal, sentiu-se exausto e foi-se isolar no deserto e ali pediu a Deus a morte. E ele se foi ao deserto, o Elias, né, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Portanto, tudo isso, quer dizer, a pessoa fica tão sobrecarregada, tão desgostosa, tão cansada, que não tem tempo para descansar, não tem tempo para aliviar, deseja a morte, né? Não fazer caso do mandamento de descansar é mais grave do que imaginamos. É de pensar se algumas das pessoas que se suicidam não será por causa de se sentirem sobrecarregadas. Ouvimos muitas vezes até nas notícias, o manager daquela empresa, daquela banco, sei lá o quê, suicidou-se. Porquê? Porque estava muito sobrecarregado. Hoje em dia vemos isso, né, como eu disse, frequentemente em administradores de grandes empresas. Portanto, era aqui que eu queria terminar aqui. Reflitam sobre isso, se alguém de vocês está a trabalhar demais, porque trabalhar muito não é aquilo que nos vai... Nós não enriquecemos por trabalhar muito. Nós enriquecemos, como é que Deus diz lá, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Diz o versículo lá em Provérbios. Portanto, nós não ficamos correndo atrás de mais dinheiro, não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então reflitamos nisso, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Aquele muçulmano, né, que eu não sei o nome dele, né, que ele mesmo disse, eu estava a trabalhar 16 horas por dia, trabalhava 7 dias na semana, claro, o corpo não aguentou mais, explodiu naquelas bolhas. E assim, e muitas vezes a nossa falta de descanso explode na saúde, explode no nosso ânimo, explode na família, né? Porque quando a pessoa trabalha muito não tem tempo para a família, pode acontecer coisas indesejáveis, né? Portanto, refletamos sobre isso e trabalhamos aquilo que é correto, aquilo que é certo e façamos a vontade de Deus em descansar o tempo que é necessário, amém? Deus abençoe e descansem também, amém?